Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma terça-feira reunidos aqui no Centro Espírita para ouvirmos algumas palavras do Evangelho, do Espiritismo. E antes de passar a palavra, aqueles recados que acho que a maioria que está aqui já conhece, mas os que estão assistindo online vão. Daqui a pouco alguém que vem da casa vai saber que a casa abre toda segunda-feira à noite, tem o diálogo. Tem atendimento fraterno, tem passe. Abrimos às terças-feiras à noite, que é hoje, às 20 horas também, temos as exposições. Quarta-feira à tarde, às 16 horas, temos as exposições, atendimento fraterno, tem passe. E no sábado à tarde também, às 16 horas, também a exposição, atendimento fraterno, tem passe. O ano está acabando, mas para aqueles que gostarem do Espiritismo, estão conhecendo o Espiritismo e quiserem no próximo ano conhecer um pouco mais da doutrina espírita, nós temos os grupos de estudos na quarta-feira à tarde e na quinta-feira à noite. Quarta-feira à tarde é um pouco antes da palestra, às 14 horas, e na quinta-feira à noite é às 20 horas. Enfim, é isso aí. Eu vou fazer uma pequena prece e já faço a palavra para a nossa amiga Mariana. Senhor Jesus, Espíritos amigos, muito obrigado por mais uma noite reunidos em uma das suas casas, que possamos escutar as palavras e que elas sirvam de inspiração, de bênção, de orientação para a nossa vida cotidiana. Pedimos as bênçãos dos amigos espirituais para uma boa noite de reunião. E assim eu passo a palavra para a nossa amiga Mariana. Obrigada. Boa noite a todos. É sempre uma alegria poder conversar um pouquinho, poder refletir sobre o nosso Evangelho e os temas que nos são tão caros. Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre um tema que é a essência do Evangelho e da nossa doutrina. Posso? Vocês querem que eu use o microfone? Não precisa, só para acho que fica melhor. Achei que não ia ser necessário, mas que bom. Então a gente vai refletir sobre esse assunto, que é a essência do Evangelho. É um tema que vai nos fazer esse convite de viver o amor na sua forma mais pura e o amor também como um caminho para a construção da autoridade. A autoridade permeada pelo amor. Então, primeiro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos lembra, citando as palavras de Jesus, que diz: ama o próximo como a ti mesmo, eis toda a lei. O amor, ensinam os Espíritos, é a lei divina por excelência, o princípio que dá vida e sentido a todas as outras leis morais. O amor é a resposta para todas as nossas dúvidas, para todas as nossas inquietações, para todas as nossas perguntas. Mas o que é amar de verdade? O que é o amor? Amar é servir, é compreender, é perdoar, é acolher. O amor verdadeiro a gente não impõe, ele atrai, consola, ilumina e conecta. Jesus não impunha o seu amor, ele amava dessa forma, sem pedir nada em troca, apenas oferecia aquilo que ele tinha de melhor. Mas o nosso amor humano ainda é limitado, misturado às paixões e interesses da vida material. E é através do convívio, das dificuldades e das dores que esse amor vai amadurecendo. E para além disso,
vai se purificando. Cada gesto nosso de paciência, cada perdão que a gente oferece, cada palavra que consola, são exercícios de crescimento espiritual e são passos que damos na direção do amor divino, que é a fonte de toda autoridade moral. A caridade, segundo Jesus, nas palavras de Paulo, que diz: fora da caridade não há salvação. A caridade é a virtude que mais aproxima o homem de Deus. Mas o que é a caridade? Por que a gente vai falar de caridade no meio do amor? Kardec fez essa pergunta aos espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos. E eles deram uma resposta simples, de uma grandeza incrível. A caridade é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa definição nos mostra, então, que a caridade é o amor em movimento. Não é apenas doar, é sentir como o outro. Não é apenas ajudar, é respeitar, se aproximar e compreender. E é nesse ponto que percebemos que a verdadeira autoridade é sempre caridosa, porque nasce da empatia e do desejo mais sincero de servir e não de dominar. Quando a gente tiver dúvidas de como exercer ou como exercitar a caridade, é só a gente lembrar de como Jesus fazia. É um modelo com a régua lá em cima para a gente seguir, mas é em quem a gente precisa se inspirar. Jesus era caridoso naturalmente. Ele era bondoso naturalmente. Ele não esperava nada em troca. Ele simplesmente fazia aquilo que ele sentia que era o melhor para aquela pessoa, para aquele momento. No capítulo 17 do Evangelho, a gente vai conhecer a figura do homem de bem. O homem de bem, que é esse ideal que cada um de nós está buscando a cada encarnação. Mas quem é o homem de bem, no final? É aquele que está buscando sempre melhorar-se moralmente, que coloca o amor e a caridade acima de tudo e aproxima-se de Deus por meio de suas atitudes. É aquele que cumpre a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Interroga sua consciência e se pergunta se poderia ter feito mais pelo próximo, ou se alguém tem motivos naquele dia para queixar-se dele. E de onde vem a nossa autoridade? Como é que a gente constrói a nossa autoridade no dia a dia? Todos nós vamos precisar, em um momento ou outro da nossa vida, exercer a autoridade. Seja como pais ou mães, seja como gestores no nosso trabalho, seja como gestores da nossa própria casa, do nosso lar. Em algum momento, a vida vai exigir que a gente exerça algum tipo de autoridade. E como é que a gente faz isso? Da onde vem a nossa autoridade? Será que a gente consegue comprar a autoridade? A autoridade vem da confiança que a gente inspira no próximo e da segurança que a gente transmite àqueles que convivem conosco. A autoridade do amor se manifesta exatamente assim, no exemplo silencioso, na firmeza com bondade, na coerência entre o que se fala e o que se vive. A autoridade é conquistada diariamente pelas nossas atitudes,
pelas nossas palavras, pelo nosso comportamento. A autoridade não se compra, a autoridade não se vende, a autoridade brota de dentro da gente, quando a gente consegue se conectar àqueles que nos rodeiam. Naturalmente, esse perfil daqueles que estão mais preparados aparece a partir do comportamento, das palavras e da conexão. A caridade começa em casa. Muitas vezes a gente não percebe quanta coisa a gente consegue realizar em pequenos gestos e exercitar a nossa autoridade no dia a dia. Quando a gente escuta o outro com atenção, quando a gente fala com respeito, quando a gente é paciente, quando a gente perdoa com sinceridade, quando a gente escolhe o entendimento em vez do julgamento. Esses gestos são sementes de paz que, somadas, transformam ambientes, curam os corações. Coisa boa quando a gente encontra alguém que tem um papel de autoridade na nossa vida e que consegue se aproximar da gente com empatia, consegue nos escutar, consegue falar de forma respeitosa, consegue se comunicar de forma doce. Parece que essa pessoa ganha ainda mais autoridade, não é mesmo? Porque a autoridade não é imposta com voz alta, com agressividade, com rispidez. A autoridade, ela vem mais forte quando a voz é baixa, quando o olhar é próximo, quando a mão é estendida. A gente gera conexão, a gente gera confiança. A gente vive um tempo em que as pessoas confundem autoridade com poder. Mas o Evangelho nos mostra que a autoridade legítima é aquela que se inspira no exemplo de Jesus, que lavou os pés dos discípulos para ensinar que o maior é o que mais serve. A autoridade é parceira da humildade, porque a gente conhece o nosso lugar, porque a gente sabe onde a gente está e a gente sabe, acima de tudo, da responsabilidade que a gente tem quando a gente está exercendo um papel de autoridade. O compromisso que a gente assume numa função de autoridade precisa ser diretamente proporcional à nossa compaixão, ao nosso amor pelo próximo e ao nosso compromisso com aquelas relações que a gente estabelece. Todos nós, como eu falei antes, em algum momento a gente vai precisar exercer essa autoridade, como pais, como educadores, como chefes. E é nesse exercício que a gente é convidado a colocar em prática a autoridade do amor. A autoridade sem amor gera medo. A autoridade com amor gera respeito e confiança. A autoridade sem empatia impõe. A autoridade com empatia conquista pelo exemplo. Os maiores líderes são aqueles que inspiram pelo seu exemplo. Eles não precisam de muitas palavras, eles não precisam de ameaça, eles não precisam de uma fala agressiva, eles simplesmente caminham pelo caminho certo, pelo caminho correto e vão inspirando as pessoas ao seu redor a fazerem o mesmo. O verdadeiro líder, ele não conduz de cima, mas ao lado, compreendendo as limitações de cada um,
incentivando o melhor que há em todos. O verdadeiro líder não usa sua posição para dominar, mas para servir e educar com ternura. Quando a gente consegue colocar nas nossas relações os limites e definir esses limites muito bem, a gente também ajuda no desenvolvimento do outro, além do nosso, porque a gente incentiva o autocontrole e ensina esse outro uma lei muito importante, que é a lei de liberdade. Porque a gente coloca limite nas nossas atitudes e coloca limite nas atitudes do próximo. A gente consegue fazer isso de forma digna, de forma amorosa, de forma respeitosa. E a gente vai estar auxiliando o nosso próximo e vai estar aprendendo com essa atitude também, porque colocar limites também é uma expressão do amor. Quando a gente recebe a tarefa tão dura, tão árdua, mas tão bonita, de ser pais ou mães, essa é a balança mais difícil de equilibrar, porque ao mesmo tempo que a gente ama com todas as nossas forças, a gente também precisa ser a maior das autoridades. E esse é um desafio, conseguir equilibrar a autoridade e a amorosidade. E vou dizer uma coisa, a gente só tem sucesso quando essa balança está equilibrada. Porque o amor sozinho, sem autoridade, ele fica até um pouco perigoso, porque a gente não coloca limites, a gente não conduz esse filho da forma que a gente deve fazer, que é o nosso papel, e a gente não está agindo, não está exercitando a nossa autoridade, que a gente precisa exercitar. Mas a autoridade sem o amor, com a ameaça, gera o quê? Medo. E com medo ninguém aprende. E essa é a tarefa principal dos pais, é ensinar os filhos, conduzi-los. É para isso que nos foi imposta essa tarefa. Então, esse é o desafio maior, na minha humilde opinião, e eu sei que quem é pai e mãe vai concordar, porque é diário, é um desafio diário fazer esse equilíbrio. E no início, os filhos acham que a gente está sendo ruim, que isso, que pai e mãe não devia fazer assim, mas depois, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo. E depois que a gente vira pai e mãe, aí que a gente vai entender o nosso pai e a nossa mãe. Né? Então, isso é só uma questão de maturidade, de tempo. Jesus é o modelo perfeito dessa autoridade amorosa. Jesus não dizia, me respeitem. Ele não precisava fazer isso. Jesus não obrigava ninguém a seguir os seus passos, mas ele inspirava. Jesus era firme na verdade, mas sempre compassivo. Era justo sem ser severo. Era sereno, mesmo diante da ingratidão. Mas Jesus era Jesus. E é o nosso modelo, o nosso guia. É um caminho árduo que temos, mas a gente tem uma figura linda, clara, para nos inspirar. O verdadeiro líder, com verdadeira autoridade, corrige sem ferir, sem ofender, orienta sem humilhar, exige sem desrespeitar e educa sem endurecer. A autoridade do amor é a mais alta forma de liderança que existe. Ela nasce da humildade, cresce com o exemplo e floresce na empatia. O amor
é a lei maior, é a lei divina. A caridade é a expressão viva desse amor. O esforço sincero de melhoria é o sinal do homem divino. Que possamos, então, exercer em nossas vidas a autoridade que inspira e transforma, a autoridade que nasce do amor. Que possamos a cada dia exercitar a nossa liderança com amorosidade, com empatia, com tolerância, com paciência, porque se a gente tiver que repetir mais de uma vez para que o outro aprenda, a gente vai repetir. Onde está escrito isso, que tem que ser assim? Jesus. Jesus nos trouxe esse caminho, nos trouxe essa receita. Ele não ficava bravo quando ele tinha que ensinar mais de uma vez a mesma coisa. Ele não ficava irritado de ter que repetir mais de uma vez a mesma coisa. Ele ensinava com paciência, com tolerância. Principalmente nas nossas relações familiares, que possamos ser mais tolerantes, que possamos exercitar a nossa paciência, que possamos ser respeitosos, para que o nosso amor entre a nossa família, entre as pessoas que amamos, entre as nossas relações, em todos os locais que a gente frequenta, o nosso trabalho, a nossa casa, na academia, em todas as nossas expressões, que a gente possa agir da melhor maneira, tendo como o maior combustível o amor. Muito obrigada, fiquem em paz. Agradecemos as palavras da Mariana sobre o Evangelho. Só fazer um adendo aqui, se tu me permite. Estava ouvindo aqui, e acho que é bom nós lembrarmos, né, que nós conversamos no grupo de estudo, lembrarmos que o Evangelho é o nosso cotidiano, né? É a vida dentro de casa, em família. Eu nunca sou de falar depois da exposição, mas a exposição eu gostei e lembrei. É quando eu acordo, se eu sou filho, eu arrumo a cama. Não tem que deixar minha mãe arrumar a cama. Se eu sou marido, eu posso ajudar a limpar a casa. Essas são as posições que eu vivi nessa vida. Creio que se nessa vida lembrarmos que o Evangelho é o cotidiano íntimo do nosso lar, que quando eu acabo de almoçar, eu ajudo a tirar a louça, ajudo a lavar a louça, creio que teremos cumprido uma tarefa da nossa existência. Teremos cumprido algo que nos comprometemos conosco mesmo e com aqueles que estão ao nosso redor. E para finalizar, eu vou fazer a prece final e o pessoal do passe vai aplicar o passe. Meu Senhor Jesus, espíritos amigos, muito obrigado por essa noite reunidos na sua casa. Que enquanto estivermos aqui reunidos, e agora nesse momento de prece, de recebimento do passe, se algum de nós passa por algum momento difícil, algum momento de turbulência, moral, física, material, que essa noite seja uma noite de inspiração para vencer as dificuldades. Se por acaso algum de nós, neste momento, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo que já vem plantando, está num momento bom, está sonhando com o futuro, que esta noite seja uma noite também de inspiração, que ajude a solidificar essa boa caminhada. Pedimos aos Espíritos amigos, pedimos a Jesus, pedimos a Deus que se dirija ao nosso lar neste momento e estendam as bênçãos para aqueles que estão lá,
que não quiseram, não puderam vir por qualquer motivo, mas que são nossos irmãos de caminhada e são os filhos de Deus também. Pedimos a Deus, aos bons espíritos, a Jesus, que nos ilumine e nos inspire na caminhada cotidiana nossa, na convivência em casa, nos nossos deslocamentos pela cidade, nos nossos compromissos de trabalho, nos nossos compromissos de estudo, que quando estivermos fazendo as nossas tarefas, consigamos lembrar dessas passagens do Evangelho e viver elas em nosso cotidiano. E pedimos também as bênçãos para o restante da semana e que possamos estar novamente reunidos aqui nesta casa, semana que vem, no mesmo horário. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima semana.